Boa tarde, galera. Essa é a segunda parte da minha sequência de 3 videoaulas sobre malha. Então, vamos lá, vamos começar. Vamos supor que você queira vetorizar um objeto e, ao mesmo tempo, você queira usá-lo como um objeto malha. Qual seria a primeira coisa que vocês iriam pensar? Pô, a Pen Tool, vou usar a Pen Tool e vou vetorizar um objeto qualquer, né? Eu não tenho nenhum objeto aqui na tela, mas eu vou vetorizar qualquer coisa com a caneta para vocês terem a noção. Vou lá, vou começar a vetorizar. E beleza, vamos supor que o meu objeto final seja algo parecido com isso aqui, que eu não tenho uma forma definida. Mas eu quero também que ele seja um objeto inteligente, um objeto com malha. Então eu vou lá com o atalho U, vai vir essa gradezinha e essa simbologia de mais. Eu vou tentar clicar no centro, né? Embora essa figura é irregular, vou começar pelo centro. E vai acontecer isso daqui que aconteceu. Ele vai criar, né, uma vertical e uma horizontal desse objeto. Beleza. Mas repare que esse objeto não está completamente no centro. Esse ponto não está completamente no centro. Essa reta horizontal aqui, ó, não está horizontal. Ela está fazendo uma curva. Da mesma forma, a vertical. Se eu criar outro ponto aqui também, ó, elas vão fazendo muita curva. Não é perfeito isso, né? Vamos ver outro exemplo de imperfeição. Vou colocar isso aqui para o lado. Vamos ver outro exemplo de imperfeição. Beleza. Também tento achar um meio e crio um ponto. Nesse caso aqui ainda é pior. Olha o que aconteceu, pessoal. É, a malha criou pontos duros em que eu não consigo trabalhar muito bem, ó. Esses pontos são ruins para quando eu quero mexer com a malha livremente, tacar cores, trabalhar de forma livre com ela. Isso é negativo para mim. E ela não ficou regular. Se eu tacar outros pontos, eu não tenho um trabalho perfeito. Tá torto, tá muito irregular isso. E quando você quer trabalhar com malha, no caso, né, um objeto muito complexo com um objeto complexo composto por vários objetos menores e são de malha, né? A base deles é malha. É, você quer trabalhar da forma mais simples possível e mais eficiente. Né? Malha é um pouco complexo, então quanto mais fácil, quanto mais simples você puder fazer o seu trabalho, melhor. E esse tipo de coisa não é simples. Você vai quebrar a cabeça quando chegar em situações assim e isso não é positivo. Então qual é o jeito certo? Vou apagar esses dois. Toda vez que você for vetorizar um objeto, seja ele qual for o tipo, desde uma pessoa, uma orelha de uma pessoa até um carro, por exemplo, a porta de um carro, que é uma coisa bem poligonal, né, bem certinha, façam através de duas bases que nós temos, um quadrado ou um círculo. Um quadrado, no caso, eu também digo um retângulo, né? Um quadrilátero, então fica melhor. Um quadrado ou um círculo, tá? Se eu aqui ele já tem um ponto central, né? Então se eu criar um ponto malha aqui, ó, é perfeito. E por sua vez qualquer ponto que eu queria, ó, é perfeito. A simetria é perfeita. E por sua vez o círculo também tem o centro dele. Queria reto. Toda vez que eu criar pontos aqui, ó, ele vai pegando como se fosse circunferência realmente, como se fosse um globo. Então, nós temos essas duas figuras que nós podemos e devemos usar como base para qualquer vetorização com malha. Qual é melhor, Felipe? Depende. Se a figura for mais arredondada e tiver mais curvas, talvez como um dedo, como a mão de um personagem, de repente é mais viável você usar um círculo, porque o círculo já tem essa curva e é fácil de se trabalhar com ela, né? No, no no quadrado, no caso, você tem mais articulação e ele, eu acho que é base para a maioria das figuras. Mas não se prendam só no quadrado. Toda vez que vocês verem que é mais fácil começar por um círculo, porque ele é arredondado, a malha já faz uma curva já esperta, já inteligente, né? Como vocês podem ver, como se fosse um globo mesmo, e vocês verem que é muito mais fácil, né, vantajoso trabalhar com o círculo. Comece com o círculo. Não se prendam só no retângulo, no quadrado, no caso. Mas ambos são bons. Bom, beleza. Essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente para começar a mexer com a malha. Não é vetorizar do nada, e sim começar com a base de uma dessas duas figuras, e daí você vai começar a modelar. Isso aí nós vamos ver na outra etapa. Beleza, vou apagar aqui. É, outras características. Vamos lá.
Eu tenho aqui um retângulo, criar um ponto aqui. Vamos ver o que está acontecendo aqui, pessoal. Toda vez que eu crio um ponto malha, acontece isso daqui, ó. Em cada ponto, ele vai me criar alças. Essa alça regula de cima, também é de baixo, né? E essa aqui é a mesma coisa, né? Uma é o oposto da outra, são a mesma. E aqui também, mesma coisa, vai mexer no horizontal. Beleza, essas alças me dão duas coisas. Elas têm duas, elas manipulam duas coisas dentro do objeto malha. Primeiro, posicionamento. Obviamente que se eu levantar essa daqui, eu vou envergar a minha linha horizontal. E por sua vez, se eu abaixar, eu vou envergar novamente minha linha horizontal. E elas também controlam a intensidade da cor que sai do ponto. A característica da malha é tacar cor para pontos, de forma a eu obter a imagem que eu quero no final, a imagem que eu estou vetorizando. Então vamos fazer um teste aqui, ó. Tacar mais um ponto aqui mesmo. Beleza, bem em cima. Aqui ele tem esse ponto aqui, né? Tô deixando bem visível para vocês. Beleza, agora eu vou tacar uma cor aqui nesse ponto e uma cor nesse ponto. É bem simples assim. Seleciona o ponto e seleciona a cor. Reparem que desse azul para esse vermelho tem que acontecer um degradê. Pode ser um degradê suave ou um degradê duro, mas tem que acontecer. O que faz eu controlar esse degradê? Seria essas abas. Quanto mais longe a alça está do ponto dela, mais o degradê se espalha para o lado oposto. Então, se eu puxar essa alça bem para cá, eu expandi o vermelho e forcei o vermelho a entrar nesse azul. Por sua vez, se eu puxar a alça do azul em direção ao vermelho, eu vou forçar esse azul e entrar no vermelho. Quanto mais a alça de um ponto oposto estiver entrando no outro ponto, como é o caso, a alça do ponto azul, aqui, está quase tocando no vermelho. Por sua vez, o vermelho está quase tocando na do azul. Toda vez que esse tipo de coisa estiver acontecendo, o degradê vai tendendo a ficar mais e mais duro. O equilíbrio perfeito seria mais ou menos assim. Eles estejam se aproximando do meio, né, do ponto médio, né, entre esses dois pontos, mas tem um espaço vazio. Quando isso acontecer, algo mais ou menos aqui, assim que eu fiz, vocês vão ter um degradê suave. Porém, a questão não é quero ter sempre um degradê suave ou quero ter sempre um duro. Não, a questão é manipular a alça de forma que vocês obtenham o resultado que vocês querem. Às vezes vocês só querem regular um pouquinho a intensidade de determinada cor de um ponto, porque não está legal. Vocês vão mexer lá na alça um pouquinho, puxando, né, ou repuxando, né, voltando, para chegar no resultado que vocês querem. E também da mesma forma, né? Se eu estou puxando um ponto demais para a cor daquele ponto, se eu estou puxando a alça, perdão, de um ponto para a cor daquele ponto se propagar, se eu voltar completamente ela, eu tô retendo essa cor, né? Eu estou fazendo com que essa cor fique muito fraca e quase não tenha, né? Então, beleza, essas aqui são duas utilidades da alça muito importantes. Eu posso falar que isso vocês vão usar sempre. Não tem como você vetorizar um objeto sem nunca parar para regular a alça e tanto a intensidade, né? Tanto para mexer na intensidade das cores, tanto para a ondulação, né? Das linhas horizontais e verticais. Beleza. Isso aqui é algo bem importante. Vamos apagar esse daqui e criar outro objeto. Criar um objeto mais assim. Bom, vamos lá. Quando nós estamos trabalhando com a, a Pen Tool. Vamos supor, pegar a Pen Tool aqui só para dar um exemplo. Eu tô com a Pen Tool, por exemplo, e eu quero fazer, eu não sei, vamos supor um cano em forma de U, né? Um cano em forma de U, vamos supor, eu quero fazer isso. Eu tô com a Pen Tool, eu vou vetorizar um cano. Vamos supor que seja um cano reto, que é mais simples. Eu vou fazer algo assim, né? Só tô dando exemplo, tá, pessoal? Só para Beleza, aí eu ia vir e tacar um ponto, ia empurrar isso pra cá, empurrar isso pra lá, ia dar um detalhe aqui, ia tentar tipo fazer uma falsa extrusão, né? Tacar isso pra cá. Aí depois, se eu quisesse atacar cor, ia vetorizar outro objeto por cima, ia tacar no Photoshop, aplicar textura, né? Aí eu já estou viajando, vindo lá pra frente. Mas o básico seria isso, vetorizar com a Pen Tool. Mas, se eu quiser
trabalhar com malha, essa situação aqui não acontece. Essa de eu ficar atacando ponto para fazer uma curva não acontece. Eu vou ter que trabalhar com objeto do zero, como eu falei, a partir de um retângulo, que nesse caso seria mais fácil, já que um cano seria ângulos retos, tal, então seria muito mais viável trabalhar a partir de um retângulo. Eu vou ter que modelar esse retângulo malha, que eu nem taquei a malha ainda nele, para chegar nessa forma cilíndrica, né, no caso, que faz curva a partir da malha. Bom, vamos ver uma situação aqui. Se eu simplesmente puxar esses pontos aqui para cá, ele não vai de forma dura, ele vai fazendo curva, né? Digamos que um objeto malha, ele é mole. Isso é bom, isso é ruim. Isso causa um pouco de estresse porque você tem que trabalhar com detalhes. E nem sempre todo mundo tem paciência para isso. É, e ele é muito fácil de ser distorcido, destruído, né? Embora eu possa dar um Ctrl Z nele a qualquer momento, mas vocês podem ver que é muito fácil destruir um objeto malha, se eu não souber o que eu estou fazendo. Então vamos lá, como é que eu consigo manipular, né? Que ferramentas eu tenho à minha disposição no Illustrator que me facilita a manipulação para esses pontos, né? Como é que eu posso trabalhar de forma mais simples para algumas coisas? Vamos lá. Vamos trabalhar uma ferramenta. A ferramenta que eu falo que é escalonar. Atalho S. Podem ver que já virou para um alvo. Então, o primeiro passo, selecione os pontos que vocês querem alargar, distanciar ou diminuir. Eu vou pegar esses 3 pontos da borda. E vou apertar o S. Já virou para uma mira, digamos. Aí eu tento colocar mais ou menos próximo dos pontos. Seguro o botão esquerdo e afasto. Afasto para cima. Eu afastei os pontos. Pô, Felipe, mas você só afastou os pontos. Isso aí eu posso fazer manualmente, pegando o mouse e selecionando o ponto de cima, né? Ó, selecionando o ponto de cima e depois pegando esse e selecionando o ponto de baixo. Beleza, você tem razão. Só que quando você faz isso, acontece um detalhe. As alças não ficam proporcionais à distância. Repara aqui, o ponto está aqui. Para ficar proporcional, essa alça aqui, ó, deixa eu conseguir pegar. Aqui. Essa alça aqui deveria ficar aqui no meio mais ou menos, ó. Para indicar que está mais ou menos no meio da figura e que quando atacar a cor vai ficar bem suave. Isso não ocorre. Da mesma forma o ponto do meio e da mesma forma o ponto aqui de cima. Vocês conseguem ver, né? Ó, alça aqui, ó, o limite dela, o limite dessa, o limite dessa e o limite daqui de baixo. Isso não acontece. Isso é fácil mexer. É só puxar depois essa alça para cima, essa para baixo, etc, etc. E eu tacar a cor. Porém, isso começa a dar um pouco de trabalho. Então, se eu quero aumentar algo ou diminuir algo proporcionalmente, a forma mais simples é usando essa ferramenta que é escalonar, atalho S. Seleciono os pontos que eu quero fazer esse expandimento ou essa volta, né, ou essa subtração de tamanho, aperto S, próximo aos pontos selecionados, expando. Beleza. Quando acontece isso, agora sim, ó, reparem aqui, ó, os pontos estão naquela medida bela, simétrica que eu falei para vocês, ó, do ponto até aqui, um espaço onde vai ser o meio, a outra alça e o ponto. Da mesma forma aqui, para baixo a mesma coisa. Repara que quando eu uso essa ferramenta de escalonar, há assimetria. Quando eu tacar a cor nesses pontos, ou em outros pontos que eu criar, vai continuar com a suavidade. Não vai ter nada duro que eu vou ter que parar, regular, regular, regular. Ou seja, quando vocês tiverem certeza que vocês querem redimensionar, né, parte de um objeto malha, mais de um ponto no caso, e de forma proporcional, usem essa ferramenta. E beleza, vamos lá. Isso aqui é um caso que eu quero. Mas eu não quero só simplesmente expandir. Eu quero rotacionar porque eu vou ter que fazer um cano. Então eu quero fazer um U. Vamos pensar assim, eu tenho que fazer a forma de um U com a malha. Como eu vou fazer isso? Vamos lá, vamos expandir isso daqui. Expandir não, vamos só empurrar isso para cá. E eu quero fazer isso virar. No primeiro caso, eu vou criar um ponto bem aqui em cima, só como apoio. Tá? Nada mais, é só como apoio. Beleza, vou selecionar esses pontos aqui, que são os pontos que eu tenho que virar, e vou usar outra ferramenta, R, R de rotacionar. Novamente vai vir um alvozinho, e a mesma lógica. Coloco ela mais ou menos próximo a esse conjunto de pontos que eu vou rotacionar, deixo pressionado o botão esquerdo e giro. Ó. Se eu deixar o Shift pressionado, gira em relação a 90 graus, né? E largo.
Beleza, já rotacionei. E daí eu continuo, né? Aí eu só puxar aqui para baixo para perder essa aquela situação feia que aconteceu aqui, mas eu já tenho esse ponto aqui para baixo. Consegui rotacionar 3 pontos, ou seja, a ponta do meu retângulo, sem ter que fazer mágica, nada trabalhoso e misterioso. Só usei uma ferramenta e a seleção de pontos. Depois eu só tive que arrastar os pontos para baixo. Da mesma forma eu vou fazer para a esquerda. Daqui vocês têm, bom, aqui já não tem muito mistério, né? Eu posso ainda continuar, né? Ó, selecionei esses 3 pontos do meio e vou tentar rotacionar. Empurro para cá esses pontos e vou fazendo isso. Aí aqui já fica sem mistério. Posso pegar também que era um ponto aqui no meio. Selecionar esses 3 pontos. Empurrar eles para cá. E aqui eu vou fazendo, né? O mistério, o pulo do gato são essas 2 ferramentas. Aqui eu já vou fazendo da forma que eu quero, né? Eu não vou fazer toda essa figura, não. Só estou mostrando para vocês. Conforme for precisando de pontos, eu vou adicionando pontos, como eu fiz aqui nesses 2 casos, aqui e aqui. E vou rotacionando essa figura, né? E funciona até da mesma forma. Da mesma forma que eu dei o exemplo em criar um U, no caso, e eu tive que usar esses recursos aqui para simplificar meu trabalho. Eu também, se eu quisesse fazer uma rosquinha, por exemplo, quero fazer uma rosquinha e texturizar. Pô, eu quero fazer com malha. Por algum motivo eu quero fazer com malha. Pô, eu sei que o Pathfinder não vai funcionar. Então vou ter que fazer daquela forma bruta. Infelizmente, né? Vai ser da forma braçal. Como eu vou fazer isso? Como é a forma mais fácil para fazer isso? Usando essas 2 ferramentas. A rotacionar e a escalonar. R e S, os atalhos dela. Para simplificar meu trabalho e eu não ter que ficar quebrando a cabeça depois com distância de alça para ponto. Quando eu conseguir modelar da forma que eu quero, eu só vou ter que tacar cor aqui. E aí sim, se eu quiser algo mais duro, algo mais suave, eu vou regular, porque eu quero algo diferente. Porém, o padrão certo eu consegui utilizando essas 2 ferramentas, rotacionar e escalonar. E da mesma forma eu vou fazer do lado esquerdo aqui. Eu não vou gastar tempo fazendo isso, acho desnecessário. Eu acho que a essência da ideia foi aqui do lado esquerdo, que foi mais que suficiente. E é isso, pessoal. Bem, nessa segunda videoaula aqui, o que a gente viu? Vamos, né, recordar e viver. A utilização dessas 2 ferramentas, rotacionar e escalonar, como elas podem vir a calhar em situações em grande escala, como foi aqui, eu sou quase que obrigado a fazer isso para ter um trabalho mais simples, ou em pedaços pequenos de um trabalho mesmo. Às vezes eu consigo enxergar que é mais fácil eu pegar 2 pontos e usar a rotacionar, porque fica mais melhor para o meu trabalho, é mais fácil para o meu trabalho. Vimos também que para começar qualquer trabalho com malha não se pode vetorizar o objeto e sim modelá-lo a partir de um objeto base. Quais objetos base? Um quadrilátero qualquer, no caso de preferência um quadrado, um retângulo, né? E um círculo, uma elipse. São os 2 objetos base para você vetorizar com malha qualquer tipo de figura. Beleza, o Illustrator, digamos que ele é burro, ele não consegue processar uma malha para objetos complexos. Complexos como? Com mais de 4 lados. Se eu colocar um pentágono aqui na tela, seja um regular que eu crio a partir da ferramenta polígono, ou eu fazer à mão com a Pen Tool, eu não vou ter uma malha suave de forma que eu consiga trabalhar. Então, se eu quiser criar um pentágono e quiser trabalhar com a malha perfeitamente, vou ter que fazer um pentágono a partir de um quadrado, por exemplo. Tá? A ideia central é essa. Vimos como funciona a alça. Para que serve a alça? As 2 utilidades dela, tanto para eu conseguir movimentar e regular o posicionamento das minhas linhas, né, horizontal e vertical, tanto para mexer na propagação da cor daquele ponto, tanto para conseguir fazer um degradê suave ou um degradê duro, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.